Hoje é dia de inteligência emocional e a arte de educar nossos filhos, e nós estamos falando a respeito da paternidade, de como o papel do pai influencia na inteligência emocional dos filhos. E nós vamos dar continuidade hoje. Eu separei alguns trechos para a gente entender melhor o que está acontecendo com a paternidade. Embora a maternidade também tenha mudado bastante, nós vamos entender isso no decorrer do capítulo, né? Porque tanto o papel da mãe quanto do pai mudaram muito. E quem sofre com isso? Se nós não fizermos essa transmissão de uma maneira inteligente, pensando na criança, quem vai sofrer as consequências disso sempre vai ser a criança. Seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever. Deixa o seu comentário no final do vídeo se você gostou e o que você achou. Deixa o seu like, tá bom? O seu envolvimento é importantíssimo para que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas. O YouTube só faz a entrega dos vídeos se existe um envolvimento e um engajamento por parte daqueles que estão assistindo. Então a sua participação é muito importante. A paternidade em transição. Para entender melhor como é importante a presença de um pai emocionalmente envolvido, é bom olhar para a transformação que as famílias sofreram no decorrer do tempo. Nestas últimas gerações, o pai deixou de ser a fonte principal de sustento dos filhos e, em muitos casos, tornou-se supérfluo. Com os elevados índices de divórcio e os nascimentos fora do casamento, muitas crianças vivem atualmente sem pai. Para muitas delas, o pai é apenas o homem que morava aqui, mas foi embora, ou o sujeito que devia pagar pensão para as crianças, mas não paga. Segundo os historiadores, essa transformação teve início há 200 anos com a Revolução Industrial, quando o homem começou a passar o dia longe da mulher e dos filhos. Porém, foi somente na década de 60 que as forças econômicas e a nova onda do feminismo convergiram de uma forma que desferiu um golpe de aleijar no sistema patriarcal. Desde então, a mulher vem ingressando cada vez mais no mercado de trabalho. Em 1960, apenas 19% das mulheres casadas com filhos menores de 6 anos trabalhavam fora. Em 1990, ou seja, 30 anos depois, este número subiu para 59%, ou seja, mais do que dobrou. Nesse mesmo período, o poder de compra do trabalhador caiu tanto que muitas famílias viram que não conseguiam se sustentar com os rendimentos de apenas um membro. Em 1960, 42% das famílias americanas eram sustentadas apenas pelo homem. Em 1988, este índice havia caído para 15%. Então, olha quantas mudanças aconteceram. Antes a mulher ficava em casa e aquilo que o homem ganhava fora dava para sustentar a família. Depois da Revolução Industrial e de tudo isso que eu acabei de citar, o que aconteceu? Caiu tanto o rendimento da família que os dois se viram obrigados a sair de casa para trabalhar, para trazer o sustento. E não é para ficar rico, não é para ostentar, e sim para trazer o básico, para as crianças não passar fome, para ter comida, para ter roupas. É lógico que a mídia exerce uma influência muito grande e de repente tem famílias que teriam condição de ficar em casa só com o básico, mas por causa do consumo excessivo que é pregado, que você tem que ter, que você tem que ter, que você tem que ter, que você tem que comprar o tempo todo, aí a gente acaba ficando, mas se eu não sair para trabalhar fora, eu não vou conseguir de repente trocar de carro esse ano. Mas será que tem mesmo necessidade de trocar de carro esse ano? Ou eu só quero trocar porque o vizinho trocou e porque a minha amiga e o meu parente trocou e eu também quero. Não quero ficar para trás. Entende? Então nós temos a família, ela tem uma pressão social muito grande em todos os sentidos, tanto no sentido da mulher sair para trabalhar. Muitas mulheres querem ficar em casa, mas aí ela se vê impressionada, nossa, mas você não faz nada, você vai ficar só em casa cuidando dos seus filhos? Então essa nossa mentalidade de não estar fazendo nada útil dentro de casa, de que as crianças não são uma coisa importante porque no final do mês você não vai ver um salário, então você, entre aspas, não vê o resultado daquilo que você está fazendo. O fato do pai também ganhar menos, então tudo isso junto e misturado fez com que as famílias tivessem que mudar o seu sistema, certo? Esta transformação tornou obsoletos os conceitos tradicionais sobre a paternidade, diz o historiador Robert Griswold.
O trabalho da mulher, em resumo, destruiu os velhos conceitos ligados à paternidade e exigiu novas negociações nas relações entre os sexos, porque antigamente era muito bem definido o papel. O pai trazia o sustento, a mãe administrava, cuidava dos filhos. Porém, tinha também a questão de que o pai ele não se envolvia com o cuidado dos filhos. E eu acho que isso foi até uma coisa boa de toda, se é que se pode dizer que existe alguma coisa boa de toda essa mudança, de toda essa revolução, porque hoje a gente vê nitidamente como que o envolvimento do pai é baixíssimo com relação aos filhos. Nós vamos ver aqui dados. Por exemplo, na estimativa de um pesquisador nas famílias em que o pai e mãe trabalham. Então repare bem, o pai e a mãe levantam no mesmo horário, saem para trabalhar, voltam juntos, só que quando eles chegam em casa, o envolvimento do pai com os filhos é 3 vezes menor do que o da mãe. E a assistência que ele realmente dá aos filhos toma apenas 10% do tempo dele. Ademais, quando o homem dá assistência aos filhos, costuma fazer o papel de babysitter, ou seja, deixa que a mulher lhe imponha tarefas e o oriente, em vez dele próprio tomar a iniciativa. E isso eu acredito que cabe um pouco a nós mulheres também, né? Porque, como só eu que cuido, então eu quero que seja feito do meu jeito. E aí eu não permito que o meu marido faça do jeito dele. Isso acontece na minha casa, eu já vi acontecendo em outras casas também. E olha que eu não sou aquela pessoa que fica exigindo que tudo seja feito o tempo todo do seu jeito. Mas ainda assim, quando meu marido age de uma forma que eu acho que ele não deveria ter agido, eu sempre intervinha, eu sempre interferia. E isso foi uma coisa que eu precisei me policiar para parar com isso e falar, não, é o jeito dele. Ele tem que desenvolver o seu próprio jeito de lidar com as crianças e não tem que ser o mesmo jeito que o meu. Não tem que ser aquele jeito calmo, aquele jeito de conversar. Talvez ele converse de uma forma mais firme, mas as crianças vão entender. São 2 relacionamentos diferentes. Muitas vezes a gente quer que eles façam exatamente do jeito que a gente faz. E não é assim que funciona. Sem os vínculos do casamento, muitos pais hoje se eximem totalmente da responsabilidade de criar os filhos. Ou seja, se a responsabilidade do pai era só de provedor, se eu não sou mais provedor, eu não tenho mais responsabilidade. Ou se eu não estou mais casado, eu não preciso mais me preocupar com os filhos, porque já não se preocupava mesmo antes, quando estava casado. E aí agora que separou, né, o máximo que acontece é de repente mandar uma mesada. A maioria nem isso faz, né? A menos que o casal tenha uma relação estável, o pai costuma suspender qualquer forma de apoio aos filhos, seja emocional ou financeiro, e muitas vezes também a mulher influencia nisso, porque já vi pais que querem ter esse envolvimento emocional com os filhos e as mães não permitem por uma espécie de vingança e tudo mais. Então entra muito a questão pessoal também, e aí a mãe acaba esquecendo da parte emocional dos filhos e acaba focando só na parte emocional nela, por ela estar machucada, por ela estar magoada, e joga isso, né, contra os filhos. Acaba jogando os filhos contra o próprio pai. Ironicamente, essa transferência de responsabilidade paterna está ocorrendo ao mesmo tempo que os homens têm muitas novas oportunidades de envolvimento íntimo na vida dos filhos. Ou seja, a partir do momento que a mulher sai para trabalhar, e existem vários casos onde a mulher ganha muito mais do que o homem, e não se vê a necessidade de repente dela sair do serviço, e sim ele reduzir a carga horária dele, ele tem mais oportunidade de envolvimento com os filhos. Ou seja, isso não acontecia em épocas anteriores, onde o pai era somente provedor e a mulher somente ficava em casa. A diferença que um pai faz. O pai tem outro tipo de relacionamento com os filhos, o que significa que seu envolvimento propicia um desenvolvimento de competências diferentes, sobretudo na área das relações sociais. Então você que é mãe, você que é mulher, você que pensa assim, não, eu dou conta de tudo, não dá. Não dá, porque o seu jeito de criar, o seu jeito de ver o mundo, de fazer as coisas é diferente do homem. É diferente do seu marido, é diferente do pai da criança. Então ele vai desenvolver, o seu filho vai desenvolver competências diferentes com o relacionamento com o pai. Então não existe substituto, não adianta o pai achar que vai substituir a mãe e a mãe achar que vai substituir o pai na questão emocional, não tem como.
Um estudo mostrou que bebês de 1 ano que têm mais contato com o pai choram menos quando deixados com outras pessoas. Além de passar mais tempo envolvido em atividades lúdicas com os filhos, o pai faz mais brincadeiras físicas e excitantes do que a mãe. Enquanto a mãe, ela faz mais brincadeiras calmas, né? Vamos sentar, vamos mexer com uma massinha, vamos cantar uma musiquinha, vamos contar uma história, tudo mais calmo, mais relaxante, né? O pai é o contrário, né? O pai sai correndo atrás, ele grita, e ele faz cócegas, e ele morde barriguinha, e as crianças ficam super agitadas, né? Então é um relacionamento totalmente diferente, não adianta a gente tentar comparar. Muitos psicólogos acreditam que o estilo ruidoso e bruto do pai ajuda muito a criança a aprender sobre as emoções. Imagine papai se fazendo de monstro, correndo atrás daquele bebezinho que foge engatinhando e divertindo-se a valer, ou levando o filho acima da cabeça para um passeio de avião, ou jogando a criança para cima, né, que os pais têm costume muito de fazer isso, e a gente fica desesperado, minha nossa, o que está fazendo com a criança? É um turbilhão de emoção, né, que a criança está sentindo naquele momento. E ele desenvolve várias competências, como por exemplo, eu sei que meu papai vai me jogar para cima, que eu vou sentir um medo danado, mas que ele vai estar lá para me pegar. Então desenvolve também a confiança, né? Tendo brincado de luta com o pai, o menino sabe quando uma pessoa está exaltada, sabe inventar maneiras de se divertir e sabe reagir aos outros de uma forma que não sejam nem muito paradas e nem muito agitadas. Sabe manter suas emoções no nível ideal para se divertir com a brincadeira. Os pesquisadores verificaram que os meninos cujos pais tinham um estilo altamente físico de brincar eram mais populares com os colegas, mas este estudo produziu um diferenciador interessante e significativo. O menino com pai altamente físico só é considerado popular se o pai brincasse com ele de maneira não diretiva e não coercitiva. O índice de popularidade de quem tinha um pai altamente físico, mas também altamente autoritário, era baixíssimo. As crianças estudadas por nós, que tinham mais dificuldade na escola e mais problemas de relacionamento, eram filhos de pai frio, autoritário, desdenhoso e invasivo. Ou seja, lembra no outro vídeo que nós falamos que não é qualquer pai que serve? Tem que ser um pai que também tenha inteligência emocional, que também trabalhe isso. Isso não quer dizer que você tem que ser um especialista no assunto. Não, você tendo o desejo de aprender, lendo um livro, assistindo alguns tutoriais, você consegue colocar isso em dia. Não é porque você hoje é um pai autoritário, você é um pai desdenhoso, invasivo, que você não vai mudar. Você não nasceu desse jeito, você foi se formando ao longo do tempo e acabou dando nisso. Da mesma forma, você pode se desinformar dessa forma que você está e pode sim se tornar um pai melhor para o seu filho. Os pesquisadores fizeram um estudo no exercício do videogame, um pai jogando videogame com seu filho. Olha só qual que foi o resultado. As crianças estudadas pelos pesquisadores que tinham mais dificuldade na escola e mais problemas no relacionamento eram filhos de pai frio, autoritário, desdenhoso e invasivo. O pai do tipo que humilha os filhos, escarnece deles e critica os seus erros, por exemplo, se o jogo de videogame, estão lá jogando videogame, se o filho vai mal, o pai assume o comando e fala, você não sabe jogar mesmo, você é incompetente, ou não precisa falar a palavra incompetente, mas só pela atitude a criança já se sente incompetente, né? 3 anos depois, quando eles fizeram um novo contato com essas famílias de pais autoritários que humilhavam, que eram invasivos, e com os professores dessas crianças, eles verificaram que os que haviam sido humilhados pelos pais, pela figura paterna, eram os mais difíceis. Eram crianças agressivas com os amigos, eram as que estavam se saindo pior na escola, eram as que tinham problemas de delinquência e violência. Olha só a diferença que um pai presente faz. O que o pai pode fazer então para fazer a diferença na vida dos filhos? Algumas dicas que o autor dá. Ser presente para os filhos física e emocionalmente. Ao mesmo tempo que estão tornando-se pais, os homens da geração Baby Boom estão sendo informados de que tudo o que aprenderam com seus próprios pais sobre o que é ser pai,
que pai é aquela pessoa que dá duro, que não aparece muito, que mais critica que elogia, que não demonstra afeição, nem qualquer outra emoção, a não ser raiva, já não se aplica. O que mais que você pode fazer? Envolva-se nos cuidados com seu filho desde a gestação. Desde que a sua esposa ficou grávida, que o seu filho está sendo gerado, você já pode estar junto, ajudando, você já pode estar se envolvendo, você já pode estar conversando com a criança, participar efetivamente dos cursos de pré-natal que são feitos, né? Estar juntos mesmo, para poder se envolver. Tanto ser mãe quanto ser pai é uma coisa que se aprende na prática. Você pode estudar há muito tempo, mas você só vai aprender mesmo quando o seu filho nascer, quando você conseguir colocar isso em prática. Então, não é só o pai que tem essa dificuldade, a mãe também tem, gente. Mãe de primeira viagem também sofre por tudo isso, só que a gente está tão acostumado que a mulher, ela lida com tudo isso, ela dá conta, que a gente acha que não, mãe já nasceu sabendo, não nasceu sabendo. Mulher não nasceu sabendo trocar fralda, não nasceu sabendo dar de mamar. Muitas mulheres têm uma dificuldade danada para dar de mamar. E às vezes o homem de repente olha para a mulher como se ela já soubesse tudo. E não sabe, vai aprendendo conforme vai fazendo. Eu me lembro que o meu marido, na minha primeira filha, ele foi trocar uma fralda com 3 meses. Eu, de certa forma, eu fazia tudo e eu não pedia para ele. Aí um dia eu falei, troca a fralda dela. Ele falou, não, mas eu não sei trocar fralda. Você aprende, né? Isso ela já tinha 3 meses, olha só. Já com os outros filhos, por isso que eu falo que quanto mais você tem filhos, mais você aprende, melhor você fica. Os outros já não tinha necessidade nem de pedir, ele já fazia por ele mesmo, ele já via a necessidade que estava tendo no momento e ele agia, né? Essa é a diferença de quando você deixa espaço para outra pessoa agir, não fica criticando o tempo todo. O que mais que você pode fazer? Fique em sintonia com as necessidades diárias do seu filho à medida que ele cresce. Perceba a carinha dele, o que está acontecendo, pergunte se ele está indo bem na escola, como ele está se sentindo, o que ele fez durante o dia. Leve o seu filho para fazer atividades só de pai e filho, só de pai e filha. Lógico que não vai ser a mesma atividade, mas de repente você leva o seu filho para andar de bicicleta, de repente você leva a sua filha para o parquinho e vai se envolvendo emocionalmente longe da mãe, porque é necessário que haja esse momento só pai e filho. Meu marido, de vez em quando, ele pega as crianças, os 4, e saem, né? E aí eles fazem coisas que, logicamente, que eles não fazem comigo, né? São atividades diferentes e eles chegam totalmente empolgados, né? Contando, mãe, o pai levou a gente não sei onde, esses dias ele levou eles para assistir motocross. Você acha que eu pegaria meus filhos e levaria para assistir motocross? Não, né? Uma atividade totalmente diferente do que tá nos meus pensamentos. E não porque eu acho errado nem nada, mas porque é algo que não faz parte do meu cotidiano, né? Já o meu marido estava por dentro, sabia que horas que ia acontecer, sabia onde ia acontecer, catou as crianças e levou, comprou sorvete para todo mundo voltou feliz e contente e eu não estava junto. Olha que bacana, ele deu conta dos 4, os 4 voltaram super felizes, tiveram aquele momento com o pai, que é algo que vai ficar para o resto da vida, eles vão se lembrar disso e vai estar ajudando a formar o caráter dessas crianças, a maneira como ele age. Se de repente a mãe é muito protetora, não deixa fazer as coisas, o pai já é mais solto, o pai já deixa mais, não vai que você consegue, né? Não vou te ajudar, você vai fazer sozinho. Tudo isso são competências que são desenvolvidas somente se a gente permitir que isso aconteça. Procure equilibrar a sua vida profissional e vida familiar. Muitos pais colocam tão em prioridade a vida profissional que acabam se esquecendo que existe a parte familiar e acabam inclusive justificando, né? Não, eu estou fazendo isso pela família. Eu estou trabalhando, fazendo hora extra, me esforçando pela família. Será que está mesmo? A sua família não precisa só de dinheiro, a sua família não precisa só de recursos financeiros. A sua família também precisa de você, precisa da sua presença, precisa do seu olhar, precisa do seu carinho, do seu envolvimento, do seu estar junto. Não precisa somente de recursos financeiros. Pense nisso a próxima vez que você for aceitar passar um fim de semana inteiro trabalhando, ao invés de ficar com seus filhos. Participe da vida de seu filho independentemente do seu status civil. Infelizmente, os divórcios são
Hoje em dia é até algo comum, né? Infelizmente se tornou algo normal. Mas você mesmo estando separado, estando divorciado da mulher, da mãe dos seus filhos, você deve ter esse envolvimento. Se a sua mulher não permitir, entre na justiça, fale, eu quero esse momento com meu filho, eu quero participar ativamente da vida dele. Então não deixe isso relegado só porque vocês não estão mais juntos, tá? Para finalizar, talvez o maior conselho que se possa dar ao pai que vive longe dos filhos é que ele tenha paciência com os filhos quando eles estiverem se adaptando às mudanças. Os pais já podem esperar que os 2 primeiros anos após o divórcio sejam os piores. Além da mágoa e da raiva que o pai possa sentir da ex-mulher, as crianças também deverão estar manifestando muita negatividade. As crianças pequenas, que sempre têm mais dificuldade em qualquer tipo de transição, podem recusar-se a ir com o pai quando ele vem buscá-la. As maiores podem se fazer de más ou tristes, expressando uma profunda raiva pelo fato de o pai não ter arrumado a situação para que a família pudesse ficar junta. Como o homem costuma fugir dos relacionamentos quando os ânimos se exaltam, o pai pode ficar tentando simplesmente parar de ver os filhos, para evitar esse tipo de situação, né? Pelo futuro dos filhos, o pai não deve fazer isso. É importante concentrar-se em ajudar a criança a trabalhar os sentimentos negativos. As técnicas de preparação emocional discutidas no capítulo 3 podem ajudar. Lembre-se de que, sabendo ouvir o filho, ajudando-o a rotular os sentimentos e ensinando-o a lidar com a raiva e a tristeza, o pai pode aproximar-se dele em época de crise emocional. Então, o que eu trago de tudo isso? Qual que é o aprendizado que eu tenho? Nós precisamos resgatar o papel do pai. Houve uma mudança na sociedade, sim, mas o papel do pai ainda é crucial, ainda é muito importante, sempre foi. E nós, mulheres, temos a responsabilidade também por isso, tá? Não adianta a gente querer separar o nosso filho do pai, achar que só a gente dá conta, achar que eu faço da melhor maneira, que o meu jeito é melhor, e aí a gente acaba anulando o papel do pai, que é tão importante no desenvolvimento da inteligência emocional das crianças. É isso por hoje, espero que você tenha gostado e que traga para você informações relevantes para você mudar a situação na sua família e fazer com que a família tenha maior harmonia. Acho que esse é o propósito desse canal e dos vídeos que eu trago para vocês, tá bom? Muito obrigada por estar aqui novamente. Se você não é inscrito, se inscreve, tá? Manda esse vídeo para outras pessoas, compartilha para que a gente possa crescer, fazer crescer esse canal. Deixa o seu like e não esquece de se inscrever. Beijo grande e até a próxima.